liturgia da missa de hoje, de certo modo, já está apontando para as duas grandes festas que se aproximam. A festa da Ascensão do Senhor e também a festa de Pentecostes. Quando víamos estas palavras do Senhor, percebíamos também, pelo texto do Evangelho, a tristeza que tinha os discípulos de escutar as palavras de Jesus, que Jesus estava voltando para o céu. Eu vou, mas vós ficaste tristes. Mas é necessário ir para o céu para poder enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador. E ainda continuou dizendo: tenho muitas coisas a vos dizer, mas por enquanto não podeis suportá-las. Um texto muito curioso. Por que esses discípulos não podiam suportar aqui o verdadeiro ensinamento do Senhor? E mais daí Jesus vai dizer, quando vier o Espírito Santo, então ele vos recordará o que eu disse e vos ensinará coisas superiores. E assim, de fato, tem sido durante toda a vida da igreja. Depois de Pentecostes, os discípulos foram ao mundo inteiro e pregando o Evangelho, e ao mesmo tempo a igreja, com a graça do Espírito Santo, sempre teve esta verdade conservada dentro de si próprio. Mas muito bem, quando escutamos do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, vamos poder meditar mais profundamente, podemos fazer uma profunda pergunta. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa, a terceira pessoa é o Espírito Santo. É um mesmo Deus em três pessoas. Não dá para nós entendermos isso é mistério. A palavra mistério significa uma coisa que está escondida à nossa inteligência. Então não somos capazes de compreender. Por que não? Está acima de nós. Nós estamos falando das coisas sobre Deus e nós não alcançamos, a nossa inteligência é humana e a nossa inteligência não consegue alcançar os mistérios das coisas de Deus. Então como é que nós sabemos disso? Por revelação. A nossa inteligência não é capaz de compreender tudo isso. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós o recebemos de presente no dia do nosso batismo. Quando Jesus fala da sua subida ao céu e enviar o Espírito Santo, ele também fala do mistério da sua igreja. O que a igreja católica, afinal de contas, é na sua essência? O edifício é uma igreja. O clero, o papa, os bispos, os padres, os leigos, todos nós, sim, todos nós somos o corpo místico de Cristo, a igreja. Mas o que a igreja é? A igreja é a união do homem com Deus. Onde as almas conservam o Espírito Santo que receberam no batismo, por isso que quando somos batizados entramos na igreja. Então sim, a igreja está presente de forma plena e brilhante. E por isso também precisamos dos outros sacramentos, especialmente o sacramento da penitência. Precisamos confessar os nossos pecados. Por quê? Porque quando rejeitamos a Deus pelos nossos pecados, rejeitamos também este grande presente que ganhamos no dia do nosso batismo, o Espírito Santo. O Espírito Santo não fica em nós se nós mantermos o estado de pecado grave. Por isso precisamos da igreja, desta obra também do Espírito Santo na igreja, que é o sacramento da confissão, para pedir perdão a Deus dos pecados e manter esta profunda amizade com Deus. A igreja, no seu sentido mais profundo espiritual, é a nossa união com o Senhor. Onde existe uma pessoa simplesmente, mesmo que não exista o edifício da igreja, mesmo que não existam os sacerdotes, pode ser em algum lugar tão distante, mas existe alguém que está no estado de graça, a igreja está totalmente nesta pessoa. Mas pode também termos uma igreja bonita, podemos ter quase tudo,
Mas se não mantemos o estado de graça santificante, a igreja está obscurecida. Nós precisamos manter o estado de graça santificante. Precisamos manter o Espírito Santo que ganhamos de presente, como dom de Deus, no dia do nosso batizado. E é sobre isso também que tem o tema da novena de hoje, que é para a nossa reflexão sobre a realidade deste mal do pecado e da luta contra o pecado. Os pastorinhos escutaram de Nossa Senhora esta palavra: deixem de ofender a Deus nosso Senhor. Ele já está muito ofendido. É curioso que naquela época, antes da gente imaginarmos, muitos de nós imaginarmos em nascer, Nossa Senhora fala a estas crianças, e elas repetem às pessoas que estavam lá: deixem de ofender a nosso Senhor. Ele já está muito ofendido. O que significa ofender a nosso Senhor? De fato, o pecado é aquilo que ofende a nosso Senhor. Mas o que é o pecado? E por que todos nós somos propensos ao pecado? Por uma coisa muito simples. Todos nós nascemos com uma coisa horrível dentro de nós: o pecado original. Através do batismo, nós nos livramos do pecado original. Por isso a necessidade de batizar criança. Não como os protestantes querem ensinar, que Jesus mandou batizar adulto. Não, Jesus nunca falou isso no Evangelho. Mas precisamos batizar imediatamente para que possamos nos livrar do pecado original. Mas, pois bem, nos livramos do pecado original pelo batismo, no entanto ficou a consequência do pecado original. Qual é ela? A consequência do pecado original é a concupiscência. Isso nós aprendemos no catecismo. O que essa concupiscência faz em nós? Ela é uma inclinação para o mal. Como assim? Todos nós temos. Nós nascemos com isso. E o batismo não tirou a concupiscência. O que significa isso? Que todos nós temos uma inclinação para o mal. Mas isso é triste, é verdade. Mas é a realidade de todo o coração humano. E como é que isso funciona em nós? É mais fácil para a gente cometer um pecado do que praticar uma virtude. É mais fácil, por exemplo, viciar em alguma coisa do que manter o estado de virtude, do que lutar contra o mal. Nós sabemos que as coisas são más, nós sabemos que nós não devemos praticar o mal, mas somos inclinados. E se permitirmos que o mal vai tomando conta do nosso coração, se torna vicioso. E aí o mal, nós nos tornamos escravos do pecado, do mal. Isso é concupiscência, a consequência da concupiscência. Nós sempre teremos essa inclinação. Quando isso vai terminar? Quando a gente fechar o olho para este mundo e abrir na eternidade. Aí não haverá mais tentação, não haverá mais concupiscência. Estaremos livres totalmente da concupiscência. Mas enquanto estamos vivos aqui na terra, essa concupiscência vai gritar em nós. São Paulo dizia, em uma das suas epístolas: há uma luta interior dentro de mim. Eu quero fazer o bem, mas faço o mal que eu não quero. Isso é concupiscência. Nós desejamos fazer o bem, sabemos que é o melhor caminho, mas somos inclinados a fazer o mal. E agora, qual é a solução para isso? Já recebemos o Espírito Santo no dia do batismo. E o Espírito Santo não vai mudar essa realidade nossa, mas vai nos inspirar sempre. Se nós mantemos a graça santificante em nós, Ele sempre irá nos inspirar. Se nós permitimos o mal estar em nós, o pecado, então o Espírito Santo já não vai ter a força que Ele terá, porque já o rejeitamos. O pecado é uma rejeição de Deus. E assim, não conseguiremos
de fato, não ofender a nosso Senhor, porque somos assim inclinados. E além do Espírito Santo, o que é que nós temos? A nossa boa vontade, o nosso esforço pessoal. Jesus dizia no Evangelho: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este renunciar a si mesmo é uma luta contra esta inclinação que nós temos ao mal, porque o mal nos dá prazer. Veja como a concupiscência é forte em nós. Imagine, lembremos da infância nossa, ou melhor, diante de um menininho, mais ou menos de 5 anos, 4 ou 5 anos, façamos uma proposta para ele. Se a gente apresenta um belo brinquedo que ele gosta muito, que ele sempre desejou, ou uma faca. Qual é que a criança, o menino vai escolher? E a gente ainda vai dizer para o menino: olha, a faca é perigoso. Se você pegar essa faca, você pode se machucar, pode morrer também, se matar, pode machucar um amiguinho seu, ou pode matar um amiguinho seu. Mas qual vai ser a escolha desta criança? Sabendo que a faca é uma coisa má. Se ele escolher o outro brinquedo, significa que ele já é uma criança de muita virtude, que é rara. Mas, naturalmente, ele vai escolher a faca, a gente sabe disso. Todos nós já fomos meninos. A mesma coisa para as meninas. Se der um fogãozinho que não faz nada, só para brincar, ou se fizer um fogãozinho que sai fogo de verdade, com um bujãozinho de gás, mas sabendo que não se pode brincar com fogo. A criança vai escolher o fogãozinho que sai foguinho. Veja, todos nós temos a concupiscência, e na hora de escolher, somos inclinados ao escolher o mal. Se deixamos as crianças de lado, mas vamos pensar na nossa própria realidade. Imaginemos que se eu tivesse trancado dentro de um quarto, e comigo tivesse mais 5 pessoas, e há 3 dias ninguém come nada, e de repente cai um pedaço de pão na minha mão. O que é que eu vou pensar primeiro? Ah, que maravilha! Um pedaço de pão na minha mão. Agora vou poder repartir para todo mundo, para a gente matar um pouco a fome. Se fizer isso, é uma pessoa já muito santa. Mas o que passa primeiramente na mente? Deixa eu comer rapidinho, antes que as pessoas percebam que eu tenho um pedaço de pão na minha mão. Olha o egoísmo do coração. O bom é dividir, sabemos disso. Mas o egoísmo da concupiscência faz a gente querer as coisas só para si, só o prazer. Temos uma inclinação ao mal. Para mim dividir, eu preciso já ser uma pessoa virtuosa, que rejeita a si própria. E ainda mais, se eu der todo o pão e nem comer, não, eu vou dar o pão para todo mundo comer e eu fico sem comer. Já é um ato de heroísmo, já é um grau alto de santidade. E assim percebemos que o mal tem uma força forte dentro de nós. Mas de fato, precisamos lutar, precisamos assumir a nossa cruz e rejeitar esse mal para poder seguir a nosso Senhor. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Então é mais ou menos isso que nós vamos lutar durante a vida inteira. Além, é claro, das tentações diabólicas. Quando o diabo vem nos tentar, ele é um espírito angelical, é um anjo. E é superior à nossa inteligência. E ele sempre ganha, porque ele é mais inteligente. E se discutirmos com a tentação, nós vamos sempre cair nela. A tentação sempre vai nos mostrar como se fosse a coisa mais feliz da nossa existência. No entanto, nós temos consciência que aquilo que a tentação está mostrando é uma coisa má, é uma coisa ruim. E depois que caímos no pecado, percebemos o estrago que nós fizemos. E também os prazeres que o mundo oferece. Tudo que o mundo está nos oferecendo, todos os prazeres possíveis que o mundo pode dar, a riqueza, todos esses prazeres falsos, que é tudo passageiro, também nos tentam profundamente. E assim, precisamos estar sempre em combate. Sem a graça de Deus, não suportamos. Precisamos da graça de Deus
Por isso precisamos manter em nós o estado de graça, que é o estado de santificação. É o estado em que o Espírito Santo está em nós. Estamos em verdadeira comunhão com o Senhor. E assim conseguimos, com a graça de Deus, sem mudar aquilo que somos, e ao mesmo tempo, com o esforço do nosso coração. Pois bem, mas se prestarmos bem atenção, poucos vivem assim. Nós temos todos um chamado à santidade. Mas poucas pessoas procuram esse caminho. E de fato, Jesus havia profetizado. Muitos são aqueles que vão para o caminho da perdição. E poucos o caminho da salvação. Porque ele é mais difícil. E de fato, exige mais esforço do coração humano. Exige muito mais esforço de nós do que ir para o mal. Mas aí está a grande alegria do nosso coração. Jamais vamos encontrar felicidade real, felicidade verdadeira, fora do estado de graça. Preste atenção nas pessoas do mundo. Quantas pessoas imaginam que vivem a maior felicidade? Vivem nas farras, nas prazeres que a vida oferece, e de repente resolve se suicidar. Por quê? Porque não suportava mais viver. Mas não parecia que estava tudo bem? É claro, sem a graça de Deus é insuportável essa vida. E o excesso de prazeres é chato, é angustiante. Mas quando sabemos fazer sacrifícios, nós encontramos de fato a verdadeira felicidade. Vejam, por exemplo, quando fazemos o sacrifício de ter uma família grande, é mais difícil. Mas que felicidade dá no nosso coração de poder contemplar os nossos filhos. E que felicidade dá para a família toda de nascer numa família grande. E a maioria do mundo moderno deseja famílias pequenininhas, ou nem tem mais famílias, que é outro mal que a sociedade está vivendo. E quando fazemos um ato de boa ação, o quanto isso preenche o nosso coração. Quando deixamos de fazer a ação boas, como isso nos traz angústias e tristezas. Por isso, de fato, quando escolhemos o bem, exige o sacrifício. O sacrifício é a linguagem da nossa fé. O que estamos fazendo agora aqui? Estamos no culto do sacrifício. Estamos oferecendo nosso Senhor Jesus Cristo no sacrifício da missa. E aqui também, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós somos sacrificados. Jesus morre misticamente na missa e nós também morremos misticamente. Nós todos somos ofertados a Deus na liturgia da missa também, junto com nosso Senhor. A nossa linguagem diante de Deus sempre vai ser o sacrifício. Se eu não consigo fazer o sacrifício, eu não consigo compreender o diálogo que eu devo ter com Deus. Foi o sacrifício que nos ligou, todos nós, a Deus. O sacrifício, a vida de nosso Senhor. E não será diferente no nosso coração. Precisaremos viver a liturgia do sacrifício durante a vida toda. E assim, vamos encontrar, de fato, a nossa verdadeira e única felicidade do coração. Quando Nossa Senhora de Fátima alertava os pastorinhos, não mais ofendam a Deus. É fato que a gente poderia pensar, ter uma tentação de pensar sobre o pecado da seguinte forma também. Não, mas há pecados que eu cometo só eu. Não faço mal para ninguém. Então, que mal eu estou fazendo? Eu estou fazendo só para mim. Primeiro é isso mesmo, está fazendo para si, já é um mal. Mas, no entanto, quanto mais o mal está encravado no coração das pessoas, existe uma coisa muito triste que acontece no mundo todo. A ausência da graça de Deus. Como assim? Jesus disse, vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe. O que significa brilhar a luz? Estarmos acesos igual lâmpadas? Não. Essa luz é o Espírito Santo.
é o estado de graça. Precisamos brilhar no mundo com estado de graças. O que significa eu estar em estado de graças? Eu sou um canal de bênçãos para a humanidade toda, só por estar em estado de graça. E se eu deixo de ser uma bênção para a humanidade toda, significa que é um canal a menos de graça para a humanidade. Por isso eu preciso estar no estado de graça. Eu não posso mais aceitar a ideia que eu sou livre para fazer o mal para o pecado. Mesmo que eu ache que eu não estou fazendo mal a ninguém. Estou sim, porque eu deixei de ser canal de graça para a humanidade. Qualquer pessoa que está batizada e que guarda em si o estado de graça, esse estado de graça santificante, a graça, a amizade com Deus, o Espírito Santo no coração, essa pessoa irradia bênçãos para o mundo todo. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão entravadas numa cama? Não conseguem falar, não conseguem fazer nada, mas é batizado, está no estado de graça. Aquela pessoa está comunicando ao mundo graças e mais graças, sobretudo também porque está sofrendo. A gente acha que muitas pessoas nem valor têm para nada. Tem sim. Estão pessoas que santificam. Quantos de nós temos em nossas casas pessoas que nasceram doentes? Parece que não tem valor nenhum, mas nós vamos cuidar com tanto amor, porque essa pessoa de fato é um presente que Deus nos deu para poder irradiar muitas e muitas graças para a nossa família e para toda a humanidade. Como é importante estar no estado de graça. Nós devemos rejeitar o pecado com todo o esforço do nosso coração. O pecado é sempre mau. E ele sempre vai trazer obscuridade para nós, mas também para a humanidade toda. Quando nós pensamos no mundo de hoje, Nossa Senhora falou em 1917, mas imaginemos agora 2023. Se nós pudéssemos colocar na balança as pessoas que estão de fato em estado de graça e as pessoas que estão em estado de pecado mortal do mundo todo, nós já sabemos o peso maior. Nós todos sabemos. A boa parte da humanidade caminha para o mal. E fato. Assim menos graça está vindo sobre o mundo. Se nós entendêssemos o mundo de hoje com tantas facilidades que nós temos, quantos de nós que vivemos mais no tempo passado e tivemos, tudo para nós era um sacrifício, era difícil. Hoje a vida tem uma facilidade imensa. Tudo é simples, é rápido. Comunicação, tudo é simples. Até dinheiro a gente tem mais. Antes tinha tão pouco. E era tudo difícil para ter e para manter. Hoje temos de tudo. Mas é interessante. A humanidade não encontra nenhuma alegria em tudo isso. Poderíamos ser a geração que mais é feliz desde a criação do mundo. Imaginemos desde Adão e Eva até nós. Deveríamos ser, com tudo isso que nós temos hoje, a geração mais feliz da humanidade. E não. De fato, somos a geração mais triste. Por quê? Porque a maioria da humanidade já está indo para o caminho do mal. Está indo para o caminho da perdição. E o que eu posso fazer então? Ouvir aquilo que Nossa Senhora nos pediu, é nossa mãe. E como mãe, ela está desesperada pela nossa salvação. Escutemos a doce voz de nossa mãe. Deixem de ofender a Deus. E os outros? Preocupemos primeiro conosco. Nós que estamos aqui. Para nós a responsabilidade é muito superior, é maior. Porque nós fomos batizados, conhecemos a verdade. Temos a graça dos sacramentos. Nenhum de nós temos desculpa para não sair do mal. Mas deixemos de ofender a nosso Senhor. Mesmo que a gente não pratique coisas horríveis, mas quantas coisas temos de imperfeições que precisamos sempre corrigir. Deixemos de praticar o mal. Deixemos de ofender a nosso Senhor. Ele já está
extremamente ofendido. E quanto mais ofensas a nosso Senhor, menos graças se derramam sobre o mundo. Por isso, de fato, temos tantas catástrofes, tantas epidemias estranhas, coisas que saem do nosso controle, porque a natureza vai dando o seu curso normal e as graças que nós podemos oferecer ao mundo, deixamos de dar através do pecado. Peçamos a nossa mãe, que ela nos proteja do mal. Peçamos sempre a intercessão de Nossa Senhora. Ela é outro presente que ganhamos de Deus. O presente que ganhamos na cruz. Ele nos deu de presente como nossa mãe. Como nossa mãe, ela vai estar sempre lutando para a nossa salvação. Recorremos a ela. Se de fato o nosso coração está voltado para o mal, e percebemos que a concupiscência nos controla, já nos tornamos escravos do mal, corremos a ela, peçamos a sua intercessão e jamais deixemos o confessionário, jamais. Corramos sempre para o confessionário, contamos os nossos pecados, libertemo-nos do mal, mesmo se a gente for cair depois, mesmo que a gente não consiga se controlar mais tarde, mas corramos ao confessionário e lutemos contra o mal. Se nós lutamos, já é um sinal que nós estamos buscando a nosso Senhor. E mesmo diante do mal, do pecado, mesmo quando caímos no pecado, mas ainda continuamos lutando, nós estamos honrando a nosso Senhor, porque pelo menos tentamos lutar. Que Nossa Senhora nos ajude sempre. Ela é a perfeição da vida cristã. Ela é toda cheia de graça. É o verdadeiro templo perfeito do Espírito Santo. Que Nossa Senhora sempre colabore conosco, nos ajude como mãe a encontrar o caminho de nosso Senhor e nos livrar dessas tantas ofensas que o mundo faz, mas que saibamos livrar do nosso coração essas ofensas contra Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.